Olá investidores, olá investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Alessandro e no vídeo de hoje vou começar com uma pergunta. Você conhece o fundo imobiliário VGIR11? Atualmente tenho 345 cotas deste fundo imobiliário, um ano investindo nesse fundo imobiliário, estou aí com mais de 3 mil reais de investimento. Quanto será que eu recebi de dividendos nesse ano? Qual foi o meu rendimento? Como está o fundo imobiliário? Será que vale a pena investir aí para 2024 neste fundo imobiliário? Vou iniciar aqui mostrando para vocês a minha carteira e depois vamos dar uma olhada em alguns dados deste fundo imobiliário dentro do relatório gerencial e conferir algumas informações de alguns indicadores dentro do Status Invest. Antes de eu mostrar o fundo imobiliário VGIR11 aqui dentro da minha carteira, vou mostrar também para vocês que já estamos aqui com R$ 202,68. São os dividendos que eu já recebi neste mês de janeiro. Vou esperar cair o restante para que eu possa fazer o reinvestimento aqui dos dividendos e mostro para vocês aí quais são os fundos imobiliários e quais são as ações que a gente vai comprar com esse valor. Vindo agora para o VGIR11, esse fundo imobiliário aí, eu tenho um valor investido nele de R$ 3.356,85, uma quantidade de 345 cotas. Tem um excelente custo médio para mim, né? Acha que R$ 9,44, sendo que ele foi negociado aí por R$ 9,73. E ao longo desse ano de investimento, esse fundo imobiliário já me gerou uma renda aí de R$ 321,07. E os últimos recebimentos desse fundo imobiliário aqui, ó, você pode ver que a escadinha em crescimento desse fundo imobiliário foi muito boa, partindo aí de R$ 1,30 e chegando aí no último pagamento de dezembro de R$ 37,95. Ao final do vídeo vou mostrar para vocês quanto que ele vai me pagar nesse mês e fazer uma breve simulação aí se você tivesse 10 mil reais hoje investidos neste fundo imobiliário. Falando agora aqui de pagamentos mensais, o maior pagamento que eu recebi deste fundo imobiliário foi nos meses aqui de outubro e setembro. Ele me pagou um total de R$ 44,85. Neste pagamento de dezembro aqui, ele tinha feito um anúncio de pagamento de 11 centavos. Mas no geral, estou muito satisfeito com o que este fundo imobiliário tem me entregado aí de dividendos. E um aviso importante, pessoal. Nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Nós estamos falando de renda variável, então se você não tomar cuidado, você pode perder muito dinheiro. O que eu mostro, o que eu falo para vocês é na intenção de ajudar você a escolher o melhor ativo na hora de adquirir aí para a sua carteira de investimentos. Eu também convido você a se inscrever aqui no nosso canal se você tem intenção de aprender mais sobre fundos imobiliários e ações. Procuro sempre trazer aqui informações do mercado financeiro, mostra a minha carteira completa, os meus dividendos, os meus aportes, as minhas compras e as minhas vendas. E não se esqueça também que o seu like é muito importante. Quando você clica no curtir, quando você clica no like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante e encaminha ele para outras pessoas. Então dá essa força pra gente, ajude a nossa comunidade aqui a estar crescendo bastante. E também deixe nos comentários aí se você investe nesse fundo imobiliário ou tem a intenção de investir nele futuramente. Quando você vai avaliar um fundo imobiliário, é importante que você tenha ali alguns pontos que você observe para saber se esse fundo imobiliário aí é o seu perfil de investidor. Cabe a você avaliar aí se o fundo tem um bom patrimônio, a gestora do fundo imobiliário e qual é o tipo de indexador que esse fundo tem, se ele tem retorno, né? Porque ninguém vai investir em algo que não traz retorno. Então você tem que olhar ali o dividendo também que esse fundo imobiliário está entregando. Acompanhar também ali quais são os CRIs, se é um fundo imobiliário muito exposto, mas dentro do relatório a gente vai vendo junto ali, eu vou mostrando para vocês quais são os pontos que eu acho interessantes e importantes na hora de se avaliar se um fundo imobiliário vale a pena investir ou não. Estamos aqui com o relatório de novembro de 2023. Olhando aqui para os comentários do gestor, o fundo imobiliário encerrou o mês de novembro, data do relatório, né? Com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, a gente vai ver dentro do portfólio do VGIR11, ele é um fundo imobiliário 100% CRI. Ele não investe em renda fixa, ele também não tem outros títulos de outros fundos imobiliários. Distribuídos em 49 operações, então 49 CRIs dentro da sua carteira. Ele destaca também a qualidade da carteira de crédito. A equipe de gestão gostaria de reforçar todos os CRIs da carteira do fundo encontros adimplentes, então quer dizer que o fundo imobiliário não está passando por nenhum tipo de problema
com calote, com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos próximos aos todos ativos, na opinião da gestão da carteira, continua saudável. Aqui abaixo nós podemos ver a distribuição e resultados deste fundo imobiliário. Ele teve uma arrecadação total aqui, a gente pode ver a receita em caixa, ó, nesses últimos meses aí. Setembro 13 milhões, outubro 14 milhões, novembro 15 milhões. Tendo as despesas que o fundo imobiliário tem aí, né, CRIs, juros, ele captou um total aí com as despesas, né, aqui ficando 11 milhões em setembro, 12 milhões em outubro e novembro foi um total de 13 milhões. Às vezes os fundos imobiliários eles não distribuem tudo o que eles arrecadam. Quando isso ocorre, o fundo imobiliário ele está fazendo ali uma reserva para cobrir algum tipo de problema que possa haver, mas este valor tem que ser repassado a cada 6 meses. Olhando aqui, o fundo imobiliário ele distribuiu nos últimos meses aí, ó, 11 centavos em setembro, 12 centavos em outubro e 11 centavos em novembro. Em questão de distribuição, há situações que o fundo imobiliário ele distribui mais do que ele arrecada. E é o caso aqui, ó. O fundo imobiliário ele teve uma distribuição maior do que ele arrecadou. Lucro líquido do caixa nesse mês de junho aqui foi de 11 centavos por cota e ele distribuiu 13 centavos, usou um pouco aqui da sua reserva. Mas no geral mesmo, ele está aí com 2 centavos de acumulação. Então aqui ó, o fundo encerrou, né, o mês de novembro aí com 2 centavos por cota, eventuais despesas, incluindo taxa de performance. A carteira de ativos do VGR11, eu considero assim, pelo menos nas primeiras CRIs dele aqui, uma concentração um pouco maior. Para mim, interessante seria que estes valores de 7% até 6,5% tivessem abaixo de 5%. É que para mim, eu considero 5% um valor aí interessante. Porém, o fundo imobiliário VGR11, ele tem um diferencial por ser um fundo imobiliário praticamente em segmentos de residência, né? Aí nesse segmento, não estou falando que não há possibilidade de ter calotes nesse setor. Sim, mas o residencial é menos provável. E também considerando as taxas de indexação que esse fundo imobiliário oferece. É 7% do PL do fundo? Sim, é 7% do PL do fundo, mas é um CDI mais 3%, então não é um negócio muito ali arriscado. Seria melhor ali, né, se fosse 5%. No restante, o fundo imobiliário apresenta uma diluição bem interessante do seu portfólio, né, e também taxas bem interessantes de adesão, taxas de indexador. Podemos ver que a duração média da carteira é de 2,3 anos aí com os CRIs que ele tem atualmente. O fundo imobiliário também conta com um patrimônio de 1 bilhão. Esse fundo imobiliário ele só investe em CRIs, ele tem 100% da sua carteira em CRIs. E como a gente pode ver, o seu principal indexador é o CDI, sendo 98,6% da carteira CDI e 1,4% apenas em IPCA. O segmento de alocação do fundo imobiliário, a sua maioria está no setor residencial, com 91% do fundo imobiliário em residencial. Em escritório ele tem 7%, hospital ele tem 0,8%. Em shopping também é uma pequena parcela ali, 0,5%. E agora olhando aqui para os indicadores dentro do Status Invest, nós temos um fundo imobiliário no valor de R$ 9,73. Um dividend yield fantástico e excelente de 14,90% ao ano, isso em 12 meses. Cada investidor, cada cotista recebeu por cota R$ 1,45 aí nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário com valor de cota patrimonial de R$ 9,76 com patrimônio de 1 bilhão. Sendo com esse valor de negociação e esse valor de cota patrimonial, ele está sendo negociado pelo preço justo. Ele está com PVP de 1 e ele tem um número de investidores aí no total de 230 mil. E 50 pessoas são cotistas desse fundo, investem nesse fundo imobiliário atualmente. Como a gente pode ver, a distribuição dele anunciou para dezembro 19/12 pagamento, total de 11 centavos. E para janeiro aqui ele já está com um anúncio de dividendos, o pagamento vai ser no dia 18 e um total aí também de 11 centavos de dividendos. Ele sempre aí fez bons pagamentos de dividendos e recorrentes, ali 13 centavos, 12, 13, 13, 12, variando 11, 12,
constante aí, bons dividendos, um bom fundo imobiliário na minha opinião. Lembrando, pessoal, que é importantíssimo que você avalie um fundo imobiliário mais profundamente, não olhe só dividendo, avalie um fundo imobiliário como um todo, como a gente viu no relatório lá, dê uma olhada no portfólio, qual é o tipo de indexador, a gestão do fundo imobiliário, como ele está, os seus dividendos, quais são os seus CRIs, se é um fundo imobiliário aí que não é muito exposto, para que você tenha ali uma segurança, para que você tenha uma tranquilidade na hora de investir nesse tipo de ativo. E como não poderia faltar, vamos fazer aqui agora a nossa simulação de investimento. Primeiramente, vou mostrar para vocês o que eu vou receber de dividendos com a quantidade de cotas com o valor investido neste fundo imobiliário. R$ 3.356 investido. Eu tenho aqui as 345 cotas deste fundo imobiliário, né? Deixa eu ver aqui, 345 cotas. Vou receber R$ 37,94. Se este fundo imobiliário se mantiver com este mesma rentabilidade e eu permanecer com essas 345 cotas, dentro de um ano eu vou ter um total aí de R$ 455,28. Agora, se você tem R$10.000, quanto que você vai receber? R$10.000, você teria aí um total de 1.028 cotas do fundo imobiliário VGIR11, estaria recebendo todos os meses R$ 113,05. Um rendimento anual aí de R$ 1.356,63. Diz aí, é uma boa quantia, né não? Então, faça aí a sua análise e veja se esse fundo imobiliário cabe dentro do seu perfil de investimento. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que nós vimos aí em relação ao VGIR11, relatório gerencial, algumas informações dentro do Status Invest, possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para você. E com os meus rendimentos aí possam ter te incentivado a iniciar os seus investimentos aí rumo à sua liberdade financeira. Eu desejo a vocês excelentes investimentos. Agradeço imensamente quem me ouviu, quem me assistiu até aqui. Desejo também uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.